Bom, então já estamos de volta. É engraçado porque a gente tem que fazer essa chamada, né? Mas eu queria dar boas-vindas aí ao André Bournier, que é uma pessoa que tem construído aí uma carreira sólida no design com a programação. E acho legal quando ele se apresenta e fala: eu sou um destruidor de fontes, né? Acho Hoje, muito curioso. hoje eu não Bom, venho André, como destruidor de fontes, hoje eu venho como designer. Tem duas personalidades aqui dentro. pô, fica à vontade aí, querido. O espaço é todo seu. Um abraço. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza. Estamos nos vendo. Eu vou jogar aqui... Ah, não, vocês estão vendo só essa tela? Eita, não é isso que eu quero compartilhar, não. Espera só um pouquinho, gente. Apresenta, tela... Ah, aqui, desculpa. Pronto. Agora foi. Eu vou fazer a apresentação aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tentar manter o chat aqui aberto na segunda tela para responder qualquer pergunta. Então, fiquem à vontade, assim, para me interromper no momento que vocês acharem importante. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, obviamente, a organização desse evento, que doa o seu tempo para tornar esse evento possível, gratuito, e estamos todos aqui graças a eles, então, muito obrigado. Meu nome é André Bournier, eu sou designer gráfico, minha formação é em design gráfico pela FAAP em 2009, e mais recentemente, em 2016, me formei mestre também em design gráfico pela KV San Joost, que é uma universidade que fica na Holanda, e foi nesse período que eu tive meus primeiros contatos com programação, e de 2017 em diante, assim, eu comecei a realmente entrar de cabeça nesse universo da programação criativa, e hoje eu fico muito feliz de dizer que eu sou um programador criativo, além de um designer gráfico também. Os trabalhos que eu pego hoje são todos, de alguma maneira, relacionados, vamos dizer assim, com programação criativa. E nos últimos anos, eu participei de alguns projetos bastante bacanas, bastante importantes. Então, por exemplo, do Rio Carnaval. Esses projetos todos a gente vai ver durante essa apresentação. Então, o projeto de identidade visual do Enjoei também, esses dois com a Tátil. E também o projeto de redesign da TBWA, esse eu fiz junto com a Plau. Então, esses três projetos a gente vai ver hoje nessa apresentação, nessa fala que eu tenho para fazer hoje com vocês. Bom, essa pesquisa ela começou em 2017, como eu falei. Eu, de maneira bem... Não é um termo oficial, vamos dizer assim, design programado, mas eu gosto de cunhar esse termo porque eu acho que tem tudo a ver, né? A gente tem o design de produto, o design sei lá o quê, o design gráfico e tem o design programado, que eu acho que é quase que uma vertente separada, porque é um jeito de pensar diferente também, né? E nessa pesquisa eu venho, nesses últimos anos, né, pesquisando, né, essa intersecção, então, né, entre design e programação, que a gente acaba caindo em questões de design gerativo, design interativo e design de ferramentas customizadas. E provavelmente esse último ponto seria a minha especialidade hoje, que eu considero, né? Então, design de ferramentas que fazem um asset para design, né? Então, são geradores de patterns, geradores de texturas, geradores de logos, layouts, letterings, enfim, o que o cliente pedir, a gente faz. É basicamente essa a regra. E nos últimos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos clientes, em diversos projetos, desenvolvendo ferramentas diferentes relacionadas dentro dessa intersecção, né? Obviamente, infelizmente, a gente não tem tempo para ver todos, mas a gente vai ver alguns deles. Então, o primeiro projeto que a gente vai ver hoje aqui é o do Rio Carnaval. Esse é um projeto que aconteceu em conjunto com a Tátil e com a Plau, em 2021, e basicamente um gerador de logo, um logo que samba. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo
antes de falar sobre esse projeto, que eu acho que é bem legal esse vídeo, dar um pouco dessa sensação toda. E eu precisava saber se vocês estão ouvindo o áudio, então me confirmem que vocês ouvem o áudio. Não estão ouvindo o áudio. Que porcaria. Ah, não. Bom, eu não vou fazer troubleshooting. Eu recomendo que vocês vejam, tá no YouTube esse vídeo, assistam, é bem legal, é bem bacana. Ele fala um pouquinho sobre toda a ideia por trás, o conceito por trás da marca do Rio Carnaval. Fica para a próxima. A próxima vez a gente vê com áudio. Então a gente fez esse projeto junto, e só para falar um pouquinho sobre o processo, né, como que isso aconteceu, que foi um projeto bem curioso, assim, eu caí no meio do projeto, né, o projeto só estava em andamento. Eu lembro bem, eu fui até resgatar o e-mail inicial que eu recebi lá do Rodrigo Sayane da Plau, e foi uma terça-feira, às 6 horas da tarde, ele me manda um e-mail. Peraí, para sair o áudio teria que compartilhar a aba. Ah, vai ficar para a próxima, gente. Eu não vou me atrapalhar. Fica para a próxima, não tem problema. Eu já fiz essa palestra sem esse vídeo, não tem problema. Então, nessa terça-feira, às 18 horas, Rodrigo Sayane me manda um e-mail com esse sketch, perguntando, André, você acha que daria para, de alguma maneira, a gente transformar esse desenho nosso em algo programado, assim, algo parametrizado, porque que a gente está tentando animar ele, mas não consegue. Tem as limitações técnicas das ferramentas tradicionais, do After Effects e tal, e não está ficando do jeito que a gente quer. A gente quer ter mais controle sobre a maneira como isso é animado. E aí, na sexta-feira, às 2 horas da tarde, eu estava sentado com toda a equipe da Tátil, que eu nem conhecia, para apresentar um primeiro sketch, uma primeira ideia. E eu vou compartilhar aqui com vocês esse primeiro sketch que a gente fez, né? Então, é a opção C, não, é a opção B, perdão. Então, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver, mas ele... Pronto. Então, esse primeiro sketch que eu fiz era mais uma prova de conceito, vamos dizer assim, né? Que já estava mais ou menos funcionando, mas, obviamente, ainda tinha um trabalho muito grande por dentro. E é muito legal, assim, para mim, o fantástico de trabalhar com programação é que, desde um sketch bem inicial, que nem esse aqui, você já faz ele animado, já faz ele interativo. E é muito rico, né, mandar para o cliente, assim, ao invés de mandar uma imagem, um vídeo, né, sobre o conceito que você quer transmitir, você manda um link. É muito prático isso, né, trabalhar com P5JS por causa disso, né? Então, você compartilha um link e aí as pessoas vão lá e elas mesmas estão brincando com a marca, estão testando, estão, enfim, se divertindo. E eu lembro bem, assim, de estar na reunião e aí olhando, assim, aí tava todo mundo assim, né, tipo, com a carinha para lá, para cá, para lá, para cá, brincando e tal. Falei, putz, deu certo, pronto, é isso, sabe? Era essa sacada que eu queria. E aí, até para transmitir um pouco quanto tempo demorou, né? Então, desse primeiro sketch, que foi muito primário, assim, né? Sketch de 3 dias, assim, eu fiz algumas outras opções só para a gente testar, mas enfim, até o produto final, assim, foi um processo de meses, né? Então, obviamente, porque o design ainda não estava fechado, a gente estava fazendo o design e a ferramenta e a marca tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso tem um processo, tem o cliente, tem tudo mais. Então, foi de agosto de 2021, só foi terminar em março. Obviamente, não esse tempo todo eu estava ali, todos os dias trabalhando. Foi de maneira bem espaçada, assim, tinham meses, semanas inteiras, assim, que eu nem encostava no projeto, mas, enfim, é um projeto que leva um certo tempo para ser executado, né? E aí, antes de eu abrir a ferramenta para vocês e mostrar um pouquinho como é que é, eu convido vocês a pegar o celular, apontar para esse QR Code e abrir uma versão mobile dessa marca, que dá para brincar. O microfone não funciona muito bem, o microfone funciona mais ou menos bem no iPhone, no Android funciona meio mal. Limitações técnicas do programador, que não é programador, que é só um designer que aprendeu a programar. Mas, de qualquer maneira, já é legal para conseguir brincar, né? Brincar com essa marca vocês mesmos, né? Então, enfim, se vocês quiserem, depois eu volto nessa tela para mostrar. E agora eu queria compartilhar um pouquinho dessa ferramenta. Como que ela ficou no fim. Ops, peraí.
compartilhar, então, essa ferramenta, o produto final, assim, vamos dizer, né? Então, essa marca do Rio Carnaval, ela é uma marca um pouco diferente do que a gente vê tradicionalmente por aí, não só porque ela é animada, não só porque ela, né, ela é gerativa, mas ela é interativa, né? Ela tem uma série de... É impossível gerar duas dessa aqui igual, né? Eu vou botar aqui isso aqui para estar rodando o tempo todo. Então, com essa ferramenta, através dessa ferramenta, né, o pessoal da Tátil tinha a capacidade de desenhar eles mesmos a marca. E a ideia, para mim, do meu trabalho tem muito a ver com isso, né? Eu sou um fazedor de ferramenta e eu gosto muito quando a pessoa do outro lado é um utilizador dessa ferramenta, porque aí junto a gente vai construindo ela, né, vai encontrando quais melhorias a gente pode fazer, etc. Então, aqui, por exemplo, eles podiam definir o espaço entre as linhas, né, essas linhazinhas aqui. Então, eles poderiam, por exemplo, aumentar esse espaço entre as linhas para ficar uma marca mais respirada, ou não, vão reduzir o espaço entre essas linhas para ficar bem apertadinho. A gente consegue aumentar o tamanho desses strokes, né, então, para eles ficarem mais largos, ou, de repente, deixar esses strokes bem fininhos. E, obviamente, tudo isso impacta no desenho da marca, né, na maneira como ela se comporta, etc. E aí tinha questões tipográficas, então, por exemplo, o contraste, né, então, para você mexer no contraste tipográfico, para ele ser ter menos variação, ou, de repente, ter muita variação, né, uma variação que até perde legibilidade, de repente, né. E a mesma coisa, tem uma brincadeira aqui, que é esse número de ciclos, né, então, cada letra aqui tem um certo número de ciclos, a gente consegue ver pelo O, por exemplo. Então, eu reduzi para um ciclo só, e você vê como muda bastante tipograficamente, né? Se eu reduzo para 0 ciclos, ela fica bem linear, e aí você pode aumentar também para 3, 4 ciclos, por exemplo, assim, para ficar... Aí fica uma pirose completa, né, obviamente. Então, eu lembro que a Tati pediu para mim, assim, por favor, né, bote o máximo número de opções, assim, possíveis para a gente customizar essa marca, né? Eu falei, pode deixar, vamos fazer então, né? E aí tem questões também com relação à maneira como as bandeiras se comportam, então a velocidade, vamos dizer assim, né, do movimento dessas ondas, a gente conseguia controlar, deixar ele bem rapidinho, bem lento, e aí, obviamente, porque a gente estava falando de uma marca que tinha que dançar, todas essas velocidades aqui, elas são referentes a uma batidas por minuto, né? Então, são múltiplos de 2, 4, 8 batidas por minuto para essa marca estar sempre num ritmo. Então, aqui no caso, seria 145 batidas por segundo, por minuto, e aí você poderia, independente de como você mexesse aqui, né, nessas variáveis, ela sempre estaria nessas 145 batidas por minuto, né? Então, você, por exemplo, tem a velocidade das bandeiras aqui para elas, no movimento lateral, então, para elas ficarem mais rápidas ou mais devagares, né? Eu não sei quão bem vocês conseguem ver através da transmissão, porque talvez o frame rate não fique tão perfeito assim, mas, enfim. Controles com relação, por exemplo, ao tamanho das bandeiras, então, para deixar essas bandeiras bem grandes, talvez em alguma aplicação mais divertida, né, que a gente possa ter, ou, de repente, não, vamos deixar essas bandeiras menorzinhas, bem pequenininhas, assim, só para... E para mim é muito legal isso, sim, porque, no fim, eu crio o sistema e quem define exatamente como é que esse sistema se comporta, né, acaba sendo o cliente ou a agência, né, que está me contratando, no caso, né. E, obviamente, tinha questões com relação às cores, né? Então, aqui está numa versão que ela é colorida, que ela não tem uma cor só, ela tem todas as cores, né, de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro, mas você poderia, por exemplo, quero só amarelo e preto, por exemplo, aí ela fica 100% amarelo e preto. Eu quero a versão com fundo preto, ou não, quero a versão com fundo colorido, verde e branco com fundo colorido, rosa e verde, mangueira, não sei, eu não sei muito bem, não conheço muito bem as escolas de samba. E aí você podia também, obviamente, aqui nessa versão colorida, né, mexer nessa resolução, então, para ter mais variações de cores, né, ou fazer sempre uma cor só, praticamente, mas ela vai variando de cor, mas é só uma cor por vez, ou se você quer fazer super um monte de variação, né, variações, então, cara, vai ter muitas cores acontecendo sempre ao mesmo tempo. Então, assim, todo tipo de controle possível que eu ia dando, assim, a gente fazia acontecer, né? E, obviamente, aqui também, então, eu automatizei esse movimento do mouse, né? O mouse pode acontecer aqui com o meu próprio mouse,
ou eu deixei ele automático aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Mas a gente consegue fazer algumas alterações, como, por exemplo, o raio do mouse, então, para ter uma área maior, ou para ser uma coisa bem pontual. E aí, uma coisa legal que a gente fez junto, era que a gente podia, por exemplo, salvar movimentos aqui. Então, eu vou clicar aqui e vou salvar um movimento... Ops, peraí, fiz errado. Vou salvar um movimento de um mouse passando para cá. E aí ele fica repetindo esse movimento, para você poder gravar, vamos dizer assim. Eu vou salvar um outro movimento aqui. Então, eu vou fazer um que vai estar sempre aqui paradinho. E aí, se eu esconder, né? Então, ele fica repetindo os mesmos movimentos, assim, você conseguia, de alguma maneira, né, gerar uma versão que fosse consistente, de alguma maneira, né? E aí, obviamente, né, questões para exportar, então ele exportava em vídeo, em frame a frame PNG, frame a frame SVG, etc., tudo que era necessário na época, tudo que eu, pelo menos, conseguia naquela época. E foi muito bacana, assim, porque essa é uma marca que ela nasce na programação, né? É muito difícil de você projetar essas bandeiras se movendo dessa maneira, com essas cores e tal, fora, numa ferramenta tradicional, né? Tanto que o sketch inicial que o Sayane tinha me mandado não tinha essas bandeiras, né? Era só, mais ou menos, assim, né? A ideia era mais ou menos essa. E essa questão das bandeiras explodirem e nascerem dessa maneira nasce na programação, que é exatamente o que a programação permite que a gente faça esse tipo de experimentação. Né? Então, eu queria falar um pouco sobre esse projeto, como que ele aconteceu, né? Qual que é o raciocínio por trás disso, né? Como é que se constrói uma marca dessa. Então, essa marca, inicialmente, assim, né? Ela se inicia através de uma espinha, né? Essa espinha dorsal tipográfica, né? Que definia o desenho dos caracteres. Isso é um SVG que foi importado para o software, e aí ele constrói a marca em cima desse SVG. E aí, para cada uma dessas letras, eu tenho como se fosse um andadorzinho, assim. Aí vamos supor aqui que eu tenho um input que o stroke é 1, então o tracinho é de uma distância de 1 unidade e a distância é 2. Então, entre cada traço seria uma distância de 2. E aí esse andador vai andando, vai dando passinhos de formiguinha, e aí cada vez que ele mede que deu stroke de 1 ou a distância de 2, ele vai marcando ponto. Pum, 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 pela letra inteira. E aí ele marca o ponto e já pega também o ângulo que esse vetor está, né, para onde esse vetor está apontando, vamos dizer, né? E aí com essas duas posições, esses dois ângulos, a gente já consegue desenhar, né, essa bandeira, esses 4 pontos assim que definem a bandeira, através de distância e tal. Só que, obviamente, o desenho da bandeira não é só 4 pontos de vetor, né? E aí, até para os designers que estão ouvindo, né, a lógica aqui por trás é exatamente igual à do Illustrator, né? Então, são curvas Bézier, né? Que a gente vai ter que, em algum momento, essas curvas Bézier, elas têm que expandir. Então, a construção dessa bandeira não é somente 4 pontos, na verdade, elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos que eu tenho que, de alguma maneira, coordenar esses pontos, até para ter uma razão, né? Para a bandeira ter o desenho, né? Da maneira como eu quero. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente calcula todas essas posições, assim, para fazer uma bandeira bonita, né? Uma bandeira bela, vamos dizer assim, né? Então, para a construção disso, eu desenvolvi, né? O legal da programação é exatamente isso, né? Que a gente constrói os próprios mecanismos, né? Então, o que eu fiz eu inventei esse objeto chamado vela. Esse objeto chamado vela tem uma âncora, inicialmente, que essa âncora ela é uma posição, e aí ela tem um ângulo e um raio. E aí, com esses três itens, né, a âncora, ângulo e raio, eu consigo calcular uma posição, que é uma posição aleatória. E aí, de novo, bacana de estar construindo esses sistemas de maneira customizada, né, para um projeto específico que nem esse, que a gente consegue fazer coisas customizadas. Então, vamos imaginar, e se a posição de uma vela for a âncora para outra vela? E aí, quando eu mexo uma vela, eu mexo a vela que está dentro da vela. Então, com isso, eu consigo fazer velas dentro de velas que estão dentro de velas, né? Um velaception, praticamente. Essa piada não tem que parar, porque essa piada está ficando velha demais. A juventude já não entende mais. Mas é do filme Inception.
Então, sonhos dentro de sonhos, então não, são velas dentro de velas dentro de velas. Então, aqui no caso, eu tenho 4 velas que estão distribuídas dentro das 2 velas em branco, que estão dentro da vela maior. E aí, se, por exemplo, essa vela maior se mexesse, todas essas velas também se mexeriam junto, com angulação e tudo mais. Obrigado, Alexandre e Sérgio, pela risada dos idosos que nem entendem. E aí, quando a gente olha para isso e volta para aquele desenho do vetor onde que eu preciso desenhar, a gente começa a falar, pô, André, acho que estou começando a entender onde você quer chegar aqui. Mas para eu chegar nesse desenho especificamente, eu preciso ter algumas velas invisíveis, vamos dizer assim, né? Então, cada uma dessas bandeiras que compõem o logo são compostas por várias velas. Então, tem essas velas em branco aqui, elas são invisíveis, elas não são desenhadas, vamos dizer assim, né? E aí, cada vela dessas velas todas que constroem essa bandeira, elas têm uma função específica, né? Então, vamos supor, essa vela central aqui, que está em branco agora, ela é a vela principal, vamos dizer, da bandeira, porque é com ela que eu identifico, por exemplo, se o mouse está próximo ou não. É ela que define se a bandeira expande, então, quando ela cresce, a bandeira cresce, né? Se ela se retrai, a bandeira se retrai. E ela tem a variação de ângulo dela meio que define o movimento da bandeira, o grande movimento da bandeira, né? A bandeira que vai para um lado, para o outro, etc. Além disso, eu tenho essas 2 velas das hastes. Essas velas, elas são estáticas, então, né? Elas não mudam o ângulo dela é fixa, mas o raio dela varia. Então, o raio dela varia para quê? Para fazer aquele movimento de onda que as letras fazem. E junto com essas velas, eu tenho as velas dessas pontas, que também tem um ângulo fixo, e também varia, o raio também varia, né, junto com os das hastes. Então, para fazer aquele movimento que a gente vê as bandeirinhas, né, aumentando e diminuindo, tipograficamente, né, as velas de tipografia. E aí, fora isso, eu tenho todas essas velas dos handles, né, que os ângulos variam, os raios variam conforme a central. Então, quando a central expande, essas aqui também expandem, e quando a central contrai, essas aqui também contraem para ficar quadradinho, ou quer dizer, quadrilátero perfeitinho, né? E aí, como é que a gente rege, né? Como é que a gente organiza o movimento, todos esses ângulos, esses raios, etc., né? Usando muita matemática. Mas, no fundo, se você parar para olhar essa matemática, que parece complexa, são só senos e cossenos, basicamente, né? Que são movimentos cíclicos, né? Para gerar esses movimentos cíclicos todos, para fazer esses movimentos angulares, etc. E, obviamente, cada um tem uma frequência específica, cada um está num movimento, num lugar específico, mas elas são sempre organizadas, né? Então, as velas que são da mesma cor aqui, vamos dizer, estão em pares, assim, em pares, para a gente, por exemplo, não ter uma bandeira que o vetor se atravessa nele mesmo. Então, a bandeira é sempre consistente num desenho consistente. E aí, quando a gente para ver a marca final, são 263 bandeiras, eu contei ontem especificamente, e 2.893 velas para construir isso. Então, seria impossível a gente conceber ou desenhar isso manualmente, né? Quer dizer, talvez me der uns 2 dias de trabalho, acho que eu consigo desenhar essa marca manualmente. Enquanto o computador, ele faz isso 60 vezes por segundo a cada frame, né? Frame a frame. Está calculando essas 2.893 velas 60 vezes por segundo. Então, é muito poderoso isso, né? É muito poder computacional, assim. E aí é muito rico para mim poder usar disso, né? Desse poder todo, né? Como designer. E apesar dessa marca, todo mundo ter visto ela, daquela mancha gráfica que eu acabei de mostrar no programa, para mim, essa marca, o desenho dessa marca, ela é essas 800 e tantas linhas de código que compõem ela, né? Que compõem o desenho dela. Porque só com essas 200 e sei lá quantas linhas de código você consegue entender todas as possibilidades, né, possíveis, né, as variações possíveis que essa marca tem, enquanto um desenho ele representa ali no máximo alguns frames, né? Que seja uma animação, né? Você tem alguns frames, mas não comporta todas as possibilidades. Então, para mim, pessoalmente, talvez só para mim, no mundo todo, a marca do Rio Carnaval são essas 800 linhas de código, não esse desenho especificamente, né? O desenho que essas 800 linhas de código geram, né? Deixa eu só ler essa pergunta.
como foi lidar com o prazo de entrega nessa situação? Então, a questão do prazo de entrega nessa situação era solto, assim, no sentido que a gente tinha o carnaval que ia acontecer ali, foi um carnaval atrasado que aconteceu em 2022, né? E era um trabalho muito especial, assim, para todo mundo da Tátil também. Então, não tinha um prazo muito forte, assim, né? Como vocês viram, foi um projeto que durou muitos anos, né? Então, eram os prazos menores, assim, temos que apresentar para o cliente, então tem que chegar até tal ponto. Aí a gente chegava até tal ponto, apresentava para o cliente, ficava um mês lá pensando, dando feedback, a gente voltava para o trabalho. Temos que terminar essa ferramenta mais ou menos até tal data, mas obviamente eram datas não tão definidas, assim, né? Eram prazos mais soltos, assim, por se tratar de um trabalho especial, assim, não um trabalho convencional de design esse, né? A própria Tati estava levando para esse lado também, né? Eles sabiam que, e para eles internamente também, era um trabalho um pouco fora da curva, assim, né? Bom, um segundo projeto que eu quero compartilhar hoje com vocês, infelizmente a gente não vai ver também o videozinho, esse projeto da TBWA, que eu fiz em conjunto com a Plau em 2022, e é um gerador de letterings. Letterings, para quem não sabe, são letras desenhadas de maneira customizada. E aqui, sim, que nem o Vamos falou, eu sou um type bully, como é que se fala em português? Eu sou um destruidor de letras. Nesse trabalho eu tive que usar bastante desse meu lado, vamos dizer assim. Então, o trabalho era em conjunto com a Plau, porque a Plau estava desenhando a tipografia específica para a TBWA. A TBWA, para quem não sabe, é uma das maiores agências do mundo, provavelmente, internacional, e eles estavam refazendo a identidade visual própria deles. Eles contrataram a Plau me convidou para participar também desse trabalho, e a Plau desenhou a TBWA Grotesque, que, enfim, tinha umas características específicas, essa versão slanted, que é essa versão, né, angulada para o lado contrário, esses 20 graus, né, que é uma angulação bem pesada para uma tipografia, e, obviamente, muitos outros detalhes tipográficos, que eu não vou entrar nessa apresentação. E o meu trabalho era pegar essa tipografia e distorcer ela, e quebrar ela, fazer uma versão disruptiva das letras, né? Bom, eu já tinha alguma experiência com isso, não sei, quem me acompanha no Instagram já sabe, né? Mas, de qualquer maneira, é um grande desafio, né? Como você projeta um sistema que é capaz de gerar distorções diferentes, né? De gerar resultados completamente diferentes, né? E o desafio disso é que tem que ser o mesmo sistema, né? Não dá para ser um software para cada distorção diferente, né? O mesmo software, o mesmo algoritmo tem que conseguir fazer as distorções separadas, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente repensa nesse sistema, né? De uma maneira que seja o mais simples possível, né? Também para não virar um bicho de 7 cabeças, né? Em termos de programação, né? E aí, então, como é que funcionou isso, né? Como é que foi feito esse sistema, né? Então, primeiro, eu recebo a fonte, então a fonte da maneira como a Plau desenhou, eu converto essa fonte no P5JS para pontos, então eu subdivido essa fonte em vários pontinhos, porque seria impossível, né, eu gerar essas distorções usando o vetor original das letras, né? Eu tinha que subdividir ele em vários pontinhos, e aí eu uso da matemática vetorial, que para mim é mágica, é muito bom matemática vetorial para quem está começando a programar, dá uma estudada, é uma ferramenta poderosíssima da matemática, e super, para mim, visual, né, de uma maneira que você traduz visualmente as coisas, de matemática para o visual e vice-versa, né? Consigo pensar visualmente em alguma coisa, aí matematicamente fica muito mais fácil depois de calcular. Então, através da matemática vetorial, eu reposiciono esses pontos, então encontro novas posições para cada um deles, e aí, no resultado final, eu reconecto esses pontos todos para desenhar a letra distorcida. Então, se a gente pegar a letra distorcida final e abrir lá num programa de editorial vetorial, ali você vai ver que são, na verdade, vários pontinhos, bem próximos uns dos outros, que estão reposicionados, né, que geram essa distorção. E aí você para pensar, putz, que maluquice isso, né, para quem não é programador, principalmente, né, fala, nossa, que impossível isso, né, que método estranho. Mas isso é, na verdade, o poder da programação, né, que eu
eu não preciso eu ir lá e ponto a ponto reposicionar esses pontos, né? Eu gero um sistema que reposiciona esses pontos para mim. Então, para mim, não importa se são 3 pontos que eu estou reposicionando ou se são 5.000 pontos que eu estou reposicionando. A programação faz isso automaticamente depois de muitas linhas de código, óbvio, mas automaticamente. Então, de novo, né, o poder da programação nesse sentido, né, de você conseguir automatizar um processo, sistematizar um processo, né, sem ter que se preocupar, né, em quão complexo ele é, com complexo o resultado final vai ser, né. E, obviamente, também fazer isso aqui manualmente seria uma insanidade. Então, com esse mesmo método, né, só de reposicionar esses pontinhos, eu consigo gerar todas as distorções, né, que esse programa faz. Eu queria também compartilhar, então, esse programa. Vamos abrir aqui. Não vamos ver esse, vamos ver esse, pronto. Ops, software errado, desculpa. Pulei o projeto, a gente está nesse. Então, com essa ferramenta aqui, né, que eu falei, a gente consegue gerar todas as instruções. Ela tem essa animação automática aqui, né, de ficar num ciclo, né, entre algumas instruções diferentes e voltar para o zero. Então, a gente consegue aqui, por exemplo, definir um texto. Programação criativa. Então, você consegue, obviamente, definir o seu texto, e a funcionalidade final dessa ferramenta era exatamente essa, né, de uma pessoa que não manja nada, conseguir vir aqui, gerar um título, de repente, para uma apresentação, de repente, enfim, para um vídeo, para um motion, alguma coisa do gênero, consegue gerar isso, e aí, enfim, ele cospe vídeo, etc. E aí você consegue, tem algumas variações tipográficas aqui, então, para usar a versão bold, usar a versão backslash, usar a versão itálica, enfim, todas as versões que a tipografia comportava, que foram criadas essa tipografia, né? E algumas questões também tipográficas, então, questão de, tipo, espaçamento entre letras, ou mais espaçado, enfim, ou espaçamento entre linhas também, são questões, assim, que são banais, vamos dizer assim, para os softwares tradicionais, né, que a gente tem de design, mas quando a gente está falando de um software customizado, você precisa ir lá e programar isso, né? Ainda mais nesse que as letras não são só texto, né? As letras são um objeto de programação ali, né? Então a gente precisava literalmente programar e fazer a ferramenta entender que tinha que ficar mais próximo, mais separado as letras, etc. E tudo isso dá trabalho, obviamente, né? E aí, bom, alinhamento do texto, para estar alinhado nas direita, centro, esquerda, enfim, essas coisas. Eu vou ligar o debug aqui, que ele mostra qual letra está com qual como é que fala? Disrupção, que nem eles falam. E aí você conseguia também manualmente, então eu conseguia vir aqui manualmente, clicar nessas letras e falar, bom, deixa eu desenhar o meu próprio, vamos supor, né? Então, aqui está randomizado, então, por exemplo, cada vez que eu clicar em uma letra, ele vai randomizar qual é a disrupção dessa letra, ou você pode vir aqui especificamente e falar, eu quero essa aqui. E aí ele só vai gerar nessa distorção. Não, eu quero essa outra distorção aqui. Ou, enfim, manualmente, então, definir qual era a distorção específica, ou você conseguir resetar, assim, eu quero todas com essa distorção específica aqui. E aí você conseguia também definir, por exemplo, eu quero 100% das letras com a distorção, ou eu quero só um pouquinho aqui com a distorção, ou eu quero 1, 2 letras com a distorção, 10%, 1%, uma porcentagem pequena, e isso valia também, então, para quando ele está nessa animação aqui, né, do aleatório, vamos dizer, né? Então você quer, quero todas as letras se distorçam. E aí ele gera cada letra, então vai ter uma distorção específica, não, quero só um pouquinho de letras se distorcendo aqui.
E aí, obviamente, a ferramenta também tem algumas questões, né? Então, a versão negativa, aí a versão em máscara também, que isso aqui é bem útil para quando você vai, de repente, levar isso aqui para um software de edição de vídeo, você usa isso aqui como máscara, também é super importante. E você conseguia, então, salvar também. Então, aqui a gente botou algumas opções, SVG, PNG, salvar o GIF, um MP4, e aí o frame é frame como SVG. E isso aqui foi um pedido específico do cliente, né, para ele conseguir não ter tamanho, né, poder escalar esse vídeo para o tamanho que ele quiser sem destruir o browser dele para gerar um vídeo em 4K, alguma coisa do gênero. E aí com a versão em frame a frame em SVG também era bem legal, assim, que eles fizeram os 3Ds, assim, umas experimentações extras, que infelizmente a gente não vai ver. Mas se você entrar aqui no Behance do TBWA Type System, tem esse videozinho que é super legal aqui, que eu não vou dar play porque vocês não estão ouvindo nada, só eu, mas que fala também um pouquinho, mostra um pouquinho desse projeto, é bacana, eu recomendo. Depois eu compartilho esse link também com vocês. E é isso sobre esse projeto. Vamos lá. Vamos para... Cadê? Vamos para o último projeto que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Então, esse é um projeto da Enjoei, que eu fiz com a Tati também em 2022. Foi curioso porque esse trabalho da Enjoei, ele é concomitante, assim, ele acontece ao mesmo tempo do TBWA, eu estava fazendo os dois juntos, né? E como eles são completamente diferentes uns dos outros, apesar de serem tipográficos, né? Então, esse aqui é um gerador de patterns tipográficos, assim. E o briefing que veio para mim era, a gente está desenhando com a Black Letra. A Black Letra também é uma outra Type Foundry bastante bacana aqui de São Paulo. A gente está desenhando com a Black Letra essa Enjoei Display, e a gente quer transformar essa Enjoei Display em patterns animados, patterns tipográficos. E eles enviaram para mim alguns estudos tipográficos que eles tinham feito em cima disso. Alguns deles eram animados e tal. Mas, assim, ainda estava muito solto, assim, de como é que seria essa ferramenta, né? Como é que seria até esses patterns, né? Como é que eles funcionariam e tudo mais. E aí, enfim, aqui eu vou direto para a ferramenta para mostrar para vocês como é que ela é. Então, essa aqui é a ferramenta de Enjoei, dos patterns animados. Você, obviamente, consegue definir qual caractere você quer usar, né? Então, se você quer usar, tem o alfabeto inteiro. E é muito legal porque, como as letras foram desenhadas customizadas assim, para esse projeto, até a Black Letter teve que fazer uma versão dessa fonte especificamente para esse software, que é uma versão diferente do que a Enjoei usa ali na comunicação deles, porque tinha umas características muito específicas assim, que eu precisava, então ter o mesmo número de pontos e tal. Porque qual foi o desafio aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas JavaScript não tem acesso à informação de letras de fontes variáveis, né? Essas fontes que tem um eixo de variação. Então, aqui no caso, é um eixo do bold para o light, né? E com JavaScript você não consegue acessar esses dados, né? Os dados, então, de onde é que estão cada ponto e etc. Talvez agora já dê. Na época que eu fiz não dava, a gente pesquisou bastante. E aí o que a gente faz é uma gambiarra aqui, então. Então, eu tenho a versão light, eu tenho a versão regular, eu tenho a versão bold, e aí, manualmente, o meu programa está interpolando entre essas três versões aqui. Não é um negócio automático, que a gente teve que fazer esse sistema customizado só para a gente ter acesso a essa interpolação aqui. E aí, bom, a gente consegue, então, definir esse pattern nos vários desenhos possíveis, né? Tem o desenho linear, desenho circular, um desenho espiral. E aí, para cada um deles, a gente consegue, por exemplo, gerar um movimento. Então, aqui eu estou dando exemplos de movimentos lineares. Então, por exemplo, aqui a gente vê que sempre o movimento acontece de um canto da tela para o outro, né? Então, aqui está desse canto, do inferior para lá, né? Por exemplo. Da esquerda, da outra diagonal, de um lado para o outro, enfim. São os movimentos lineares que eu chamo aqui. A mesma coisa vale para o circular também. Então, você também tem esses movimentos circulares aqui, que também são lineares. Então, é sempre de fora para dentro, de dentro para fora, mas eles acontecem de uma maneira bem linear. E aí, meio que sem querer nesse processo, eu descobri que eu podia fazer um aleatório aqui. Que aí o aleatório não é mais linear. Ele é como se fosse um array, assim.
E, para mim, esse é o botão provavelmente mais legal que eu já fiz em toda a minha vida como programador. Porque você pode clicar infinitas vezes aqui e sempre vai sair, não sempre, mas muitas vezes vão sair coisas muito legais. Ele randomiza algumas coisas, mas a principal coisa que é interessante que ele randomiza é o momento de cada movimento. Então, a gente vê aqui que isso aqui não é nada linear, né? E até para dar uma perspectiva para vocês do que está acontecendo, qual a diferença, né, entre esse movimento linear, que ele é muito mais organizado, para esse movimento não linear, né? O que está acontecendo aqui? Então, eu vou abrir uma versão dessa ferramenta mais primária, assim. Então, por exemplo, essa aqui era uma versão bem inicial, né? E que eu estava usando esse esquema aqui, que era meio como se fosse um degradê, assim, né, para você definir de onde para onde esse movimento, né? Então, de cima para baixo, de uma diagonal para outra, ou da direita para a esquerda. E aí, eu percebi, meio que sem querer, que se você botasse 2 pontos bem pertinhos, ele começava a gerar uns patterns completamente diferentes. Completamente diferentes do que eu poderia prever, assim, né? E matematicamente isso é como se fosse um moiré, né? Um moiré matemático. Então você vê que o meu degradê, por exemplo, está andando nessa diagonal, mas o movimento está em outro completamente, porque é um moiré matemático que ele acaba gerando, em vez de estar organizado, vamos dizer assim, né? Que nem é quando você estica bastante, você consegue ver isso direitinho. Também por causa da resolução, vamos dizer assim, né? Da distância entre essas letras e tal. Então, quando eu botei bem pertinho, assim, eu descobri que sem querer, assim, nossa, de vez em quando ele gera umas coisas, olha isso, tão legal isso. Nunca, né? Que eu ia conseguir, eu mesmo, conceber isso, né? Então, meio que sem querer, assim, tropecei nessa ideia. E aí, no fim, a gente abraçou isso, assim, sabe? Para desenhar esse tipo de pattern aleatório, né? Que não tem um desenho específico, assim, né? Uma direção desses movimentos para onde acontece. Então, só para explicar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Obviamente, tem um monte de opções aqui. Eu não vou entrar em todas, porque senão a gente vai ficar 1 hora aqui. Eu vou reduzir isso aqui para uma. Para só um caractere, né? Que fica mais fácil de visualizar, né? E eu vou entrar aqui em movimento, e aí a gente consegue. Então, agora esse caractere está estático, né? Você consegue aqui na parte de tipografia definir se ele vai de light a bold, ou se ele vai de bold a black, qual é o range, vamos dizer assim, né, dessa variação tipográfica aqui que está acontecendo, né? E aí ele também tinha alguns alternates, por exemplo, então desenhos de caracteres diferentes que você conseguia escolher, e aí cada caractere tem alguns alternates específicos. Você consegue também falar, por exemplo, que eu quero ele em 45 graus, ou eu quero ele em 90 graus, enfim. E, obviamente, também o tamanho dele. Então, aqui ele está com 125 pixels, podia ser qualquer coisa. Eu vou deixar esse tamanho mesmo, só para a gente visualizar melhor. E aí você define o movimento dele. Então, por exemplo, aqui fazer um movimento lateral. Vou aumentar esse movimento para ficar melhor. Então, ele está sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ou eu posso falar que não, eu quero um movimento vertical. Então, de cima para baixo, ou numa diagonal, ou na outra diagonal, ou, de repente, para qualquer lado. Ele aleatoriza, assim, sempre que a gente clica aqui, ele escolhe uma nova direção para fazer esse movimento. E aí você conseguia, por exemplo, então, eu quero que ele rotacione 90 graus nesse movimento. Quero que ele varie para um tamanho menor. Então, você consegue fazer uma série dentro desse movimento, né, que você está pré-definindo, então vou deixar aqui no horizontal, quero que ele rotacione 90 graus para o outro lado. Então, ele gera, né, essa animação em cima disso. Eu quero que ele fique 150%. Então, ele vai crescer em vez de diminuir em algum momento. Você consegue especificamente definir qual vai ser o movimento de cada caractere, né? Só que, quando a gente está falando do pattern, né, a gente tem muitos caracteres, né? Então, vamos supor aqui de 20 para 20 aqui. Todos eles, cada um deles está fazendo aquele mesmo movimento que a gente definiu. Só que o que acontece aqui? Tem essa direção do movimento. E a gente consegue definir isso também. Então, aqui está no horizontal, no vertical, eu posso botar essa direção do movimento no horizontal. Você vê que o movimento é o mesmo. Eu posso botar aqui na diagonal, ou na outra diagonal, ou eu consigo gerar um randômico.
E aí o randômico é onde a coisa pira, que é aquela questão que eu mostrei, né, do Moiré matemático, né, que aí a gente sai da questão linear e passa para essa questão muito mais caótica, que para mim é muito mais interessante. E, obviamente, isso também vale para o circular, né? Então, vamos supor que eu selecionei aqui o circular, eu também tenho movimentos aleatórios aqui, dentro do circular. E a mesma coisa no espiral. Então, a gente também consegue fazer essas pirações, ou pode ser mais linear. Então, a gente também tem o linear, tem o aleatório, para gerar essas animações no circular e no espiral, eles ficam bem contínuos, assim, você não consegue nem ver direito onde começa e onde termina cada movimento, né? Porque cada um meio que está numa posição diferente, etc. E aí, bom, claramente, claro, né, questões de design, então você pode pré-definir aqui questão de cores, né, como que essas cores se comportam, você consegue escolher especificamente a cor que você quer, tem umas pré-definidas aqui, né, que são cores da marca, vamos dizer assim, do Enjoei, mas você consegue especificamente definir essas cores que você quiser, se quiser botar, por exemplo, um vermelho aqui, mais um, pronto. Se você botar vermelho, por exemplo, alguma outra cor que não esteja nesse paleta, a ferramenta permite também, mas, enfim. E aí, essa ferramenta, talvez ela seja mais completa, assim, nessa questão de exportar, né? Também tinha a questão da máscara, então, para você poder fazer uma máscara no After Effects da vida, alguma coisa assim, tinha a opção de salvar sem fundo, e aí tinha uma questão de cropar, né? Porque esse é um desafio também, né? Na hora que você está desenhando esses patterns aqui, né? Bom, beleza, como é que vai salvar daqui, né? Qual a proporção disso aqui que vai ser salvo, né? E aí a gente fez essa questão aqui que você consegue definir exatamente, então eu quero cropar só esse pedacinho aqui, vamos supor, né? Não, quero cropar um pedaço maior, então você consegue vir aqui e definir exatamente, então vamos supor se fosse um circular aqui no aleatório, eu quero recortar um pedaço meio na quina aqui dele e tal. Então, a gente desenvolveu essa ferramenta aqui especificamente, né, para cropar a imagem, e aí na hora que você salva, por exemplo, o PNG, ele vai salvar o PNG especificamente, salvou na outra tela, ele salva só do crop que você pré-definiu, assim. E foi uma dor de cabeça fazer isso acontecer. Eu fiquei muito feliz na hora que deu certo. Mas é legal, né? Para mim é legal pensar nessas ferramentas nesse sentido, né? De customizar mesmo, né? O que o cliente precisa especificamente, né? Então, se ele vai fazer um quadrado, né? Então, o crop já atualiza sozinho e tal. E aí aqui era muito legal, né? Porque a gente salvava em MP4, frame a frame em PNG, frame a frame em SVG, WebM também, que é um formato bacana. E aí ele salvava também os presets. Vamos supor, você desenhou aqui o seu pattern, e aí como é que você salva isso, né? Ainda mais com esses movimentos aleatórios aqui, né? Você não consegue reproduzir isso mais de uma vez, né? Ainda mais sendo aleatório, né? Com essas aleatoriedades todas que estão envolvidas, né? Então, a gente fez essa opção aqui de exportar um preset, e ele salva um arquivo JSON aqui. E aí, com esse arquivo JSON, vamos supor, eu vou carregar de novo aqui, eu consigo importar um preset e carregar aquele arquivo JSON. E aí você volta no pattern específico que você estava desenhando. Tem uma maneira prática, assim, né, de você conseguir ter um salvar, assim, como se fosse, né, da ferramenta. Para o cliente poder reutilizar, vamos dizer assim, né, em outras ocasiões e tal. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu voltar para a apresentação. Então é isso, gente. Eu encerro essa apresentação só para deixar uma mensagem para vocês. Programem seus designs. Se você não me segue no Instagram, esse QR Code vai te levar para o Instagram. Eu recomendo, de vez em quando eu posto algumas bobagens boas lá. E se alguém tiver questões, perguntas, acho que eu fico à disposição de vocês para respondê-las agora. Obrigado, Alex. Eu não consegui ler todas as mensagens que a gente fica tão focado ali na hora. Vou trazer uma aqui muito boa, provocação do Zimaldo.
É mais ou menos isso. É uma brincadeira essa, né? Obviamente que eu sou um destruidor tipográfico, né? Que é uma subversão, vamos dizer assim, da tipografia, né? No sentido que a gente pega o trabalho, né, de um tipógrafo, que ele gasta, nossa, tantos meses desenhando e refinando a curva, eu vou lá e destruo a curva, acabo com a tipografia, né? Mas é uma subversão mesmo, né? Acho que o meu trabalho tem muito disso, né? De subverter o design, as regras de design, assim, né? Encontrar maneiras de criar ferramentas que subvertem isso, esses princípios básicos, assim. É isso. Pelo visto, só tem diversões e agradecimentos. Agradeço, então, a todos. Se ninguém tiver questões, a gente pode encerrar. Bom, maravilha. Eu novamente agradeço aqui, como tenho feito com todos, né? É uma atitude de generosidade, né, André? De tirar uma hora do sábado, tirar algumas horas antes desse sábado para preparar esse material todo, essa energia. Imagina, um prazer enorme. Contar toda essa história, e a intenção está bem clara, né? De inspirar, de chamar mais pessoas, porque eu acho que é como se a gente conhecesse uma mágica, né? Uma coisa meio que não é difícil de explicar para as pessoas como é legal lidar com design nesse lugar, né? E a gente fica aqui tentando contar isso de alguma forma. É um esforço que a gente faz também. Ok, eu só responder a pergunta do Gustavo aqui que ele mandou. Quais as bibliotecas de JavaScript que eu uso mais comumente? Eu geralmente uso o P5JS. Atualmente eu estou começando a brincar um pouquinho com 3JS também, alguns projetos que eu tive que fazer em 3D. Mas, assim, eu vou bem no básico mesmo, porque eu não me considero programador, não. Eu sou mais designer mesmo. Respeito super quem fica desenvolvendo as próprias ferramentas e tal, mas eu acabo ficando no P5, mais no feijão com arroz, mas a gente desenvolve o que dá. E para quem quer começar nessa área, olha, honestamente, tudo que eu faço com relação à distribuição tipográfica foram coisas que eu fiz espontaneamente, assim, não foi um tutorial, alguma coisa assim que eu fui atrás, né, e tal. Foram coisas que eu desenvolvi sozinho, assim. Então, acima de tudo, experimentar, né? Não ficar se preocupando muito, tem que fazer uma coisa que fica bem feita, alguma coisa que fique maravilhosa, tal. Não, só vá lá, experimente, teste coisas diferentes que os resultados se tornam mais ricos, assim, acho. E é isso aí. Maravilha, querido. Obrigadão, gente. Obrigadão de novo a organização. Tamo junto. É isso.